imagine então a situação do padre Lutero lá 2 horas confessando os seus pecados, e o padre chega ao ponto de dizer para ele, falar assim: Lutero, quando você tiver uma coisa séria para falar, você volta aqui para o confessionário. Ele então ficava preocupado, porque todos aqueles que leem a palavra, que procuram então trazer a luz da palavra de Deus aos seus corações, eles ficam preocupados, porque nós sabemos então que pelas nossas forças nós não podemos herdar a salvação. A salvação é um dom de Deus. E aí vem a reforma protestante de 517. Logo depois então nós sabemos que em 1600, no século 16 mais ou menos, nós temos a reforma inglesa, onde nós sabemos que entra então John Wesley. Após ouvir um relato de Calvino sobre o Evangelho de Romanos, então ele entende o quanto ele precisava de Deus, e ali o coração é aquecido, vem luz em sua mente, ele começa a propagar esse Evangelho. E logo depois nós temos Barth em 1918. E tudo isso acontece, e hoje nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo, e muitas vezes nós ficamos pensando, imaginando como podemos viver nesse mundo. E é claro que, como uma breve reflexão, eu quero pensar um pouco com os irmãos aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 30. Todos nós conhecemos Deuteronômio capítulo 30, o 5º livro da Bíblia, livro escrito por Moisés. 30 a partir do verso 15. E em reverência à palavra de Deus, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que possamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado, a partir do verso 15: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu, a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é um manancial, porque a tua palavra é a nossa fonte inesgotável de vida. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é que nos encoraja, que nos fortalece. Obrigado, ó Pai, que assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de temor, para que possamos então, ó Pai querido, viver na intensidade, te amando, ó Pai, de todo o nosso coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos a tua palavra, a praticarmos a tua palavra, a não sermos tão somente ouvintes ou leitores da tua palavra, mas que possamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem pregado através dos teus estatutos, através das tuas ordenanças, através dos teus mandamentos, ó Pai, para que possamos viver na boa terra que o Senhor tem preparado para nós, a terra que mana leite e mel. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos irmãos, todos nós fazemos escolhas todos os dias. A palavra do Senhor aqui é clara. Convida então aqueles homens, aqueles que saíram então do Egito, aqueles que estavam caminhando por todo o deserto. Nós sabemos então que Deus fez milagres na vida do seu povo. Deus tira o seu povo com mão forte ali do Egito, e Deus tinha um propósito específico: pegar o seu povo e levar o seu povo à terra prometida.
Deus tinha essa finalidade de salvar o seu povo, de ver o seu povo, o povo escolhido, o povo da aliança, o povo ao qual o Senhor já havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus tinha então promessas para esse povo, para que esse povo pudesse então herdar a terra prometida. Por certo, todos nós temos um desejo no nosso coração de ver a nossa família prosperar, de ver os nossos filhos prosperar, de ver as nossas crianças crescerem de forma saudável, se tornarem adolescentes saudáveis, homens e mulheres saudáveis, se tornarem então pais e mães de família saudáveis. Porque nós sabemos que quando a família está saudável, a sociedade está saudável, mas quando a família está doente, a sociedade está doente. Nós sabemos que quando há paz na família, a paz no mundo, a paz na nossa sociedade, a paz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Nós sabemos então que famílias saudáveis é aquilo que vai mover o coração de Deus, é aquilo que vai mover então a resposta e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer escolhas todos os dias, e o Senhor concedeu ao seu povo para que fizesse escolhas, para que tomasse decisões. Nós sabemos que a luta do povo foi grande, a luta do povo foi tamanha, que entra então 72 pessoas através de Jacó para o Egito. Nós sabemos que José vai primeiro. José então agora era administrador do Egito, e Jacó então manda os seus filhos irem até lá, com seus 11 filhos. Jacó vai para o Egito com seus 11 filhos, com as suas esposas, com a sua descendência. Chega ao Egito 70 pessoas, 72 aproximadamente, e depois sai do Egito milhões de pessoas. Se passaram então mais de 400 anos, 430 anos para ser exato. E ali então esse povo regressa então depois, através do chamado de Deus a Moisés. Moisés então é chamado por Deus, nós conhecemos essa história. Moisés então é usado pelo próprio Deus para tirar o seu povo do Egito, e para que pudesse conduzir o seu povo até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas em meio a esse processo, nós sabemos que Israel sempre vivia em altos e baixos, assim como eu e você. Um dia estamos bem, um dia estamos mal, um dia nós estamos animados, alegres, felizes. No outro dia parece que nós estamos cansados, afadigados, preocupados com tantas coisas que temos a fazer, e muitas vezes preocupados se nós iremos vencer ou não, se nós somos fracassados ou se nós somos pessoas de sucesso, se nós obteremos o favor de Deus ou se nós não obteremos o favor de Deus nas nossas vidas. Mas o certo é que Deus sempre nos dá uma escolha. E aqui a palavra do Senhor foi bem direcionada ao seu povo. Ele diz: ei, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Uma decisão que eles tinham que tomar, uma escolha que eles tinham que fazer. Eles tinham que escolher entre aquilo que gera vida e aquilo que gera morte. Todos os dias nós fazemos escolhas. Eu sei que nós já lemos na palavra do Senhor, como está lá em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 11, o texto diz: quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ele está dizendo: ei, quem é justo, quem é injusto, seja mais injusto ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Observe o texto: quem é justo, se torne ainda mais justo. Quem é santo, procura santificar-te ainda mais. Ele está dizendo que nós precisamos, eu quero que você pense comigo isso nessa noite, nós precisamos viver intensamente as nossas escolhas. É preciso viver intensamente as nossas decisões. Nós podemos tudo o que queremos, sabiam disso? Às vezes alguém pode dizer: ei, pastor, eu posso pecar? Pode. Eu posso beber? Pode. Eu posso adulterar? Pode. Eu posso escandalizar? Pode. Só não vai poder entrar nos céus. Nós podemos fazer tudo o que nós queremos, a decisão é nossa. Jesus, em toda a sua palavra, você não vai
vê Jesus então querendo robotizar o seu povo e dizendo: ei, vocês não irão passar daqui, ei, eu vou congelar a sua mão, eu vou endurecer a sua mão para que você não toque em coisas sacrificadas ou em coisas impuras. Nós observamos muito isso na história de Sansão, por exemplo. Nós sabemos então que ele era nazireu de Deus, ele não poderia chegar perto de animal que estivesse morto, ele não poderia então cortar o seu cabelo, ele não poderia beber vinho, mas ainda assim ele bebeu vinho, ele encostou em animal que estava morto, ele fez tudo aquilo que não poderia fazer. E às vezes eu percebo que existem muitas pessoas tristes, porque não conseguem viver bem as suas escolhas. Você precisa tomar uma decisão de que lado você quer estar. Se você quer estar então do lado que gera vida, ou se você quer estar do lado que gera morte, porque a Bíblia é clara: vós que sois injusto, continue ainda mais fazendo injustiça. Ele não está dizendo para você parar, não, ele está dizendo: ei, viva intensamente as suas escolhas. Você precisa tomar uma decisão, a decisão é sua, a decisão não é do teu pai, da tua mãe, a decisão é sua. Nós temos que decidir se nós iremos servir a Deus ou se nós iremos servir ao diabo, se nós iremos agradar a Deus ou se nós agradaremos o diabo. A decisão é nossa, nós não podemos reclamar das decisões. Então você precisa aprender a decidir, tomar uma decisão. A primeira coisa que eu falei aqui é: viva intensamente as suas escolhas. Viva, seja feliz. Porque tem gente, nós sabemos disso, quando você fala assim: ei, não pode fazer isso, o cara diz: não, eu vou fazer, eu gosto. Se ele é feliz fazendo aquilo, vai ser feliz. Só depois não reclama, só depois não vai reclamar com Deus o que está acontecendo na sua vida. Nós observamos isso em todo tempo, em todo instante. Então ele está dizendo: ei, eu preciso tomar as minhas decisões. Nós sabemos que o escritor Salomão, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, ele diz: ei, há caminhos que ao homem parecem ser lícitos, mas o fim é fim de morte. Ou seja, existem caminhos que para nós são bons, são perfeitos, são caminhos maravilhosos, mas nós sabemos que no final deles é fim de morte. No texto que lemos já está bem claro, nós temos o direito de escolha. Você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. A decisão, ela é séria, você precisa tomar. Você precisa tomar, porque você pode tudo o que você quiser. O pastor não pode proibir ninguém de nada, nem os pais podem proibir. Já parou para pensar? Às vezes o filho só fica esperando o dia que completa 18 anos para dizer para o pai e para a mãe: eu tenho 18 anos, agora eu sou de maior. Não é assim? Quantos que estão aqui nunca ouviram isso? Ou já ouviram isso dos seus filhos? Ah, pai, eu decido o que eu vou fazer da minha vida, eu sei o que eu quero para mim, eu é que sei o que é melhor para mim. E até parece que já viveu alguma coisa, até parece que já experimentou algo nesse sentido, quando na realidade não aprendem com a nossa experiência. Essa semana alguém até mandou um vídeo, um áudio, onde ele estava dizendo o seguinte: um urso, a raposa e um lobo resolveram caçar. Foram os três amigos, falaram: vamos caçar. E aí foi o urso, a raposa e o lobo. E o interessante é que todos os três pegaram um coelho. Todos os três pegaram o coelho, era a caça dos três. Cada um pegou um coelho. E aí o urso chama o lobo primeiramente e diz: ei, lobo, vamos fazer a nossa divisão aqui. Já que cada um pegou um coelho, vamos fazer a divisão aqui, bora ver como é que vai ficar. Aí o lobo olhou para o urso e falou assim: a divisão está feita, eu fico com um, você com um e a raposa com um. E aí o urso foi, devorou o lobo, matou o lobo, matou. E aí o urso então vira para a raposa e diz assim: raposa, agora é sua vez, e aí, vamos fazer a nossa divisão aqui agora. A raposa olhou a situação e diz: ei, urso, faz o seguinte,
você pode ficar com o coelho do lobo, tá? E aí faz o seguinte, já foi chegando com a pata, ó, pode ficar com o meu aí também, tá? Porque eu nem gosto de coelho. E aí, ela fez o que? Ela foi mata dentro, caminhando mata dentro. Aí de lá o urso gritou e falou assim: raposa, você aprendeu isso com quem? Ela disse: não, eu aprendi com o lobo. Eu aprendi com o lobo. E muitas vezes na vida nós somos 3 tipos de pessoas. Primeiro é aquela pessoa que não aprende com os seus erros. Esse é o tolo. Ele erra, mas nunca aprende. Ele toma decisões erradas, mas nunca aprende. Então tem muitas pessoas que continuam dessa mesma forma, que acabam pagando um preço alto como lobo, acabam morrendo, acabam perecendo, acabam sofrendo, porque não aprendem a tomar as decisões, continuam sendo tolos. Depois nós temos então uma segunda pessoa, são aqueles que aprendem com seus próprios erros, que são os inteligentes. Eles erram uma vez, mas não erram depois, porque eles entenderam: ei, eu errei, eu não posso continuar errando. São pessoas que aprendem então a tomar a decisão correta nas suas vidas, na sua jornada cristã. Aprendem então a se separar, porque nós sabemos que santificação é estar separado, é ser santo, é ser separado do mundo. E o terceiro de pessoas são aqueles como a raposa, que são sábios, que aprendem com os erros dos outros. Eles não querem errar, mas simplesmente aprenderam ao ver o erro dos outros. E muitas vezes nós queremos errar, e o pior é que quando nós erramos, ainda assim não nos arrependemos, ou seja, continuamos sendo tolos. Porque quando nós não aprendemos com os nossos erros, nós estamos sendo tolos. E a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 7, no verso 24, daqueles que firmam a sua casa na rocha e daqueles que firmam a sua casa na areia. Lá não diz assim: ei, aqueles que firmam a sua casa na rocha são crentes ou não são crentes. Infelizmente tem muitos crentes que fazem papel de tolo, porque continuam firmando a sua casa na areia. Nós precisamos aprender com os erros dos outros. Nós precisamos ser sábios e inteligentes, porque às vezes nós vamos errar, às vezes nós arriscamos e acabamos errando, mas o certo é que nós precisamos aprender a tomar decisões nas nossas vidas, para que depois nós não venhamos a viver frustrados, porque existem pessoas que estão na igreja, mas queriam estar no mundo, está perdendo tempo. Porque você, quando vem para a igreja e fica pensando nas coisas do mundo, você não devia nem estar na igreja. Porque existem pessoas que estão assim: hoje eu queria estar no futebol, hoje eu queria estar no bar tomando uma, hoje eu queria estar com as minas lá na balada, hoje eu queria estar fazendo isso ou aquilo outro. Ei, você precisa tomar uma decisão. A Bíblia é clara, e Deus nos coloca diante dessa situação. Se você quer continuar sendo impuro, fique ainda mais impuro, suje-se mais. Mas se você quer limpar, você quer se purificar, então você precisa entender que você precisa tomar decisões diferentes na sua vida. O versículo seguinte, ele diz o seguinte: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Ele está dizendo: ei, se você tomou uma decisão, agora você precisa ficar firme nessa decisão. Não adianta, irmãos, a palavra do Senhor é ensino. Quando nós pregamos doutrina, a doutrina então é o conhecimento das verdades de Deus. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele está falando acerca da doutrina, ele está falando acerca dos ensinamentos, ele está falando acerca daquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas logo depois, a partir de começar a aprender a viver, ele começa a nos ensinar a viver. Primeiro ele começa dizendo: ei, no capítulo 12, no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E diz: ei, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas vidas. Então ele está dizendo: ei, a primeira coisa que nós precisamos saber, depois que nós conhecemos a palavra, é que mais importante do que eu conhecer a palavra, é eu viver a palavra, eu decidir andar na palavra. Nós precisamos tomar uma decisão. E aí ele diz: ei, o primeiro relacionamento é com quem? Com Deus Pai. É o primeiro relacionamento. Do versículo 3 então em diante de Romanos, ele vai nos ensinar sobre um outro relacionamento, onde nós temos um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, onde nós temos um relacionamento com nós mesmos. Quando ele vai falar acerca dos dons, e nós precisamos conhecer a nós mesmos, e depois nós precisamos ter um relacionamento íntimo, profundo com os nossos irmãos. Então ele está ensinando que nós precisamos aprender a viver, aprender então a entender que a palavra ela não pode ser apenas como um conhecimento para mim e para você, como algo que nós pegamos agora, conhecemos e logo depois já descartamos. Não, é o nosso manual de fé e prática. Para nós batistas, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Tudo aquilo que nós precisamos está contido aqui nessa palavra. Então ele vai dizer: ames o Senhor teu Deus. Ames o Senhor teu Deus, assim como ele diz aqui em Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 4. Ele faz questão de dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. No verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então não adianta nada se conhecermos a palavra do Senhor, mas não praticarmos essa palavra. Ame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Essa mesma palavra, o próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 22, no versículo 37, ele vai dizer: respondeu-lhes Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é o que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele nos ensina que viver o cristianismo é viver essa prática de relacionamento com Deus e com o meu próximo. Mas se nós não queremos viver naquilo que Ele nos ensina, nós sabemos então que Ele promete algo que não agrada aos nossos corações. Ele diz então: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui ele está sendo objetivo. Ele está dizendo: ei, agora se você não quiser. Ele está dizendo que quem decide é Deus que decide por você? Não, a decisão é sua. Agora, se você não escolhe o Senhor, se você não escolhe agradar a Ele, servir a Ele, cumprir os seus mandamentos, mas se você for seduzido pelo pecado, mas se você for seduzido por aquilo que lhe dá prazer, mas se você quiser agradar a carne ao invés de agradar a Deus, aí sim, Ele está dizendo: hoje perecerás. Hoje perecerás. É importante, irmãos, entendermos que nós precisamos tomar decisões certas na nossa vida, na nossa caminhada diária, porque nós sabemos em primeira mão, assim como o escritor de Hebreus capítulo 9, verso 27, a vida é única. A vida é única. Eu só tenho uma vida para viver. Mais um motivo porque eu preciso intensificar as minhas decisões. Eu preciso viver intensamente aquilo que eu acredito. Porque existem pessoas que não são crentes, ficam em cima do muro,
E nós já conhecemos aquela história do muro, onde alguém ia caminhando por cima do muro, e aí aqueles que estavam do lado dos céus começavam a gritar: ei, passa para cá, passa para cá. E aquela pessoa em cima do muro não se incomodava em nenhum momento, não se preocupava por estar em cima do muro. Eles não tomaram uma decisão ainda. E aí alguém pergunta: ei, ele de cima do muro olha então e vê que aqueles que estavam do lado, se referindo ao inferno, não convida em nenhum momento para passar para lá. E ele pergunta, então resolve perguntar: por que aqueles que estão do lado de lá estão me chamando para vir para cá e vocês não se incomodam? Ele diz assim: o muro é meu, o muro já é do diabo. Estar em cima do muro já está no caminho das trevas. Estar em cima do muro já está no caminho da perdição, já está no caminho do pecado. Nós sabemos que essa palavra foi dirigida à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 15 e 16, onde diz: ei, ou sejas quente ou frio, se fores morno, vomitar-te-ei. A Bíblia é clara em dizer: eu não posso ser ou você quente ou frio, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, não existe o meio termo. Aí você diz: não, eu sou bonzinho, um dia eu vou na igreja e outro dia eu vou para a farra, um dia eu vou para a igreja, sirvo a Deus, faço tudo que agrada a Deus, e o outro dia eu estou me embriagando nos prazeres deste mundo. Não tem como. Então ele diz: é preciso tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Nós não podemos brincar com o cristianismo. É preciso então ter essa certeza em nossas mentes, em nossos corações, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, porque senão nós estamos perdendo tempo. Se você é crente, vem para a igreja, sirva a Deus com seus dons e talentos, porque nós vamos conhecer várias pessoas que no decorrer do processo ficam para trás. Essa semana inclusive eu estava conversando com um jovem e ele diz assim: não, pastor, eu sou crente. Falei: qual igreja? Ah, uma igreja. Aí falou: fica uns 500 quilômetros de distância daqui. Aí eu brinquei: mas e cá, você está aí na igreja? Ele disse: não, tem 4 anos que eu estou morando aqui, mas não consegui ficar na igreja nenhuma aqui. Rapaz, interessante. Mas você tem certeza? Não, e eu sou levita ainda, pastor. Falei: é mesmo? Eu toco bateria, toco guitarra, toco baixo. Falei: interessante, mas você conhece a parábola dos talentos lá em Mateus? Porque não adianta você falar: não, eu faço isso, faço aquilo, nem está na igreja, está onde? Desviado. E se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer com você? Porque aí você está em cima do muro, você diz: não, eu sirvo a Deus da boca para fora, mas as suas atitudes estão distantes da presença de Deus. Então, quando ele se refere a essa palavra em Apocalipse, no capítulo 22, ele faz questão de mencionar, quando ele fala aqui, Apocalipse capítulo 22, ele diz: continue injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ele diz no verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E aí às vezes a pessoa diz, só da boca para fora: não, eu sou crente. E as suas obras? Se Deus pedir, então mostre-me em suas mãos o que você tem preparado para o Senhor, o que você vai poder mostrar para Ele quando Ele vier. Assim como Ele diz aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram-lhe os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos seus livros. Não pense que nada passa despercebido do Senhor. O Senhor vê todas as coisas, e a única coisa que Ele requer de nós é que nós venhamos a tomar uma decisão. Nós poderíamos citar aqui também Daniel capítulo 12, versículo 10. É preciso tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Por isso que a palavra do Senhor é clara. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal.
porventura o que você tem preparado para o Senhor? Qual desses caminhos você decidiu tomar? Qual a direção você decide tomar? Entenda, seja qual for o caminho que você decidiu, viva intensamente esse caminho. Viva intensamente. Seja feliz, porque a vida é curta. Seja feliz, porque a vida é única. Você não pode ficar em cima do muro, na incerteza se eu sirvo a Deus ou não sirvo a Deus. É preciso então se encher de coragem, de ousadia e dizer: não, eu sirvo a Deus e vou servi-lo e vou amá-lo com toda a intensidade do meu coração. Senão você está perdendo tempo, e aí você não faz nenhuma coisa nem outra. E para finalizar, no verso 20 ele diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se você quer viver eternamente com Cristo, escolha o caminho da vida, escolha o caminho do bem, escolha então ser fiel aos mandamentos e aos decretos do Senhor. Escolha esse caminho. Agora agarre esse caminho e viva intensamente as suas decisões. Seja feliz nas suas decisões, para que depois você diga: não, eu estou na igreja ou estou no mundo. A decisão você precisa tomar. A decisão é você quem precisa verdadeiramente pagar o preço para seguir o seu caminho, para pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então que nós possamos refletir se verdadeiramente nós estamos na presença do Senhor, porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, se nós queremos viver com Ele na eternidade, ou se você ainda não tem uma convicção 100% daquilo que você decidiu, que você possa hoje refletir naquilo que você almeja de Deus para a sua vida, na decisão que você almeja do Senhor, para que você possa viver intensamente na presença dEle. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Pai, porque aqueles que escolhem os teus caminhos são aqueles, ó Pai querido, que gozam da certeza da salvação, da certeza de vida eterna com o Senhor. São aqueles, ó Pai querido, que têm certeza e convicção de que as suas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro e fomos purificados, ó Pai querido, porque o Senhor verteu o seu o seu sangue na cruz do Calvário para pagar, Senhor Deus, o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos, derrama cada vez mais da tua graça sobre cada um de nós. Vem, ó Deus querido, estar conformando, ó Pai querido, e confortando a cada coração aqui nessa noite, na certeza, ó Pai querido, de que nós temos tomado uma decisão de seguir ao Senhor, e aqueles, ó Pai querido, que lançam e colocam as suas mãos no arado, não podem olhar para trás, mas que nós possamos, ó Pai querido, viver a intensidade das decisões que nós venhamos a tomar, porque a nossa vida é única e ao mesmo tempo, ó Pai querido, nós sabemos que a nossa vida é curta, quando nós pensamos na vida momentânea que nós temos aqui na terra, mas nós sabemos que aqueles que decidem ao Senhor, aqueles que tomam, Senhor Deus, e decidem seguir aos teus caminhos, com certeza tem ainda de tudo, uma eternidade, uma morada especial, garantida, algo preparado, Senhor Deus, do coração do Senhor para os nossos corações. Algo, ó Pai querido, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam e te servem. Por isso, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Continua, ó Pai, abençoando os teus filhos, derramando a tua graça sobre cada um de nós, no doce e eterno nome de Jesus. Amém.